Devocional Diário, série Memoriais, 6º episódio. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, quando você ouve este chamado, você já sabe que é momento do nosso devocional diário da Bíblia JFA Offline. Temos experimentado uma experiência tremenda nesta série, ao passo em que discernimos, observando a narrativa do texto de Josué capítulo 4, um ambiente, um momento totalmente paralelo e similar com o que vivemos na história da humanidade desde que começou essa pandemia e até hoje. E me parece que por mais um bom tempo. Incrível ver que Deus chamou Josué uma pessoa comum por uma tarefa extraordinária e deu uma instrução magnífica de levantar memoriais, pedras que servissem, que formassem um memorial. Vimos a passagem no Rio Jordão e a retirada das 12 pedras do meio dele. Vimos o momento do nosso mundo. Aliás, estamos nele. Refletimos sobre quais memoriais será que vamos conseguir levantar do meio dessa situação. Memoriais de bênção, tristeza, alegria, misericórdia, favor de Deus, prosperidade, sustento, provisão, livramento, escape, ou memoriais de derrota, desgraça, prejuízo, distanciamento. Falamos dos 12 homens, das 12 tribos, das 12 pedras e a bênção que Moisés impetrou sobre cada bênção. Aliás, e a bênção que Moisés impetrou sobre cada tribo. Portanto, cada um daqueles 12 homens, portadores de uma bênção, tipificada naquela pedra, contida naquele memorial. Refletimos sobre se esses mesmos não poderiam ser os memoriais, as lembranças, aquilo que contaremos para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos amigos, vizinhos, parentes, concorrentes, sócios, funcionários, patrões, chefes, nos lugares onde formos, que vamos levar dessa época da humanidade. E antes de seguir na nossa série, eu quero lembrá-lo que nesse episódio de hoje, nesse 6º episódio, que a ceia, a Santa Ceia, é um memorial eterno. O texto de 1 Coríntios 11, 23 e 25, o apóstolo Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Eu li esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 23 ao 25, na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais claro o seu entendimento, porque Jesus instruiu que a ceia fosse comida, bebida em memória dele. A ceia como um memorial eterno. A ceia conta a história da vinda, da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Os elementos, quando participamos deles, nos relembram o que ele passou para nos dar a vida. Ele foi pisado, moído, partido por nós. Seu sangue foi vertido na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele precisava morrer para que tivéssemos vida e morte de cruz. Seu corpo foi ferido, esmagado. Seu sangue foi derramado para que eu e você tivéssemos um corpo glorioso um dia e perdão para sempre. A ceia remete à história com que cada um de nós foi encontrado por Ele, sozinhos, perdidos, em caminhos tortuosos. Lembra da tua conversão? Lembra de quando Jesus chegou na tua empresa? Lembra quem te contou do Evangelho? Como você foi alcançado ou alcançada, meu irmão e minha irmã? Éramos órfãos,
sem paternidade espiritual, sem a maternidade, a cobertura de uma igreja que nos acolheu, nos abraçou. Estávamos caídos moralmente, certamente. Viciados, quem sabe, doentes, divorciados, divorciadas, muitos de nós sofremos abusos, fomos vítimas de preconceitos, fomos rejeitados ou rejeitadas, éramos corruptos ou corruptas. Enfim, estávamos longe de Deus, mortos espiritualmente. E para Ele, nós valíamos a pena. Então Ele se entregou para que hoje pudéssemos sentar à mesa dEle. Ele nos salvou, nos transformou e tem aperfeiçoado essa obra dia a dia, como diz lá em Filipenses 1,6, até o dia de Cristo, temos por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou uma boa obra vai aperfeiçoá-la. E além de tudo isso, Ele nos deu um Pai. Porque a Bíblia diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, como se não bastasse toda a salvação, Ele nos deu uma família. E o Evangelho é isso. Quando Deus nos chama, Ele nos traz também para a sua família. Família de todos os tempos, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Famílias do hoje. Família espiritual. Família com que você congregamos diariamente, que é um pedacinho, uma expressão da família maior. Que um dia vai se reunir na glória para celebrar as bodas do Cordeiro. A ceia é um memorial dessa história. Vamos lembrar dele, o que ele fez por nós toda vez que participarmos dela. Como o Senhor nos instruiu, fazer isso em memória de mim, para que outros vendo isso saibam também, quem sabe você que escuta hoje essa história da ceia como um memorial pela primeira vez, possa entender que você também possui lugar a essa mesa, a esse sacrifício, a esses favores, a essa graça e salvação. Nós somos adotados como filhos, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo e, portanto, agora nós somos parte de uma família enorme, gigante, incrível, incontável. Nós somos batizados com o seu Espírito, Ele habita em nós, nós somos dele. A ceia, o partir do pão, o corpo de Cristo, o beber do cálice, o seu sangue derramado sobre nós, conta a história, é o memorial do seu grande favor por nós e que também nos ajuda no meio dessa travessia, desse tempo tão complexo em que vivemos. Eu encontro você amanhã no último episódio dessa série Memoriais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.